Amanda sempre sonhou em trabalhar naquela empresa. Desde que era criança, sabia que queria crescer no mundo corporativo e, quando conseguiu o emprego, pensou que finalmente estava no caminho certo. Mas, desde o primeiro dia, seu chefe, Gustavo, tornava cada minuto no escritório um tormento. Ele a criticava por tudo. Se a mesa não estivesse perfeitamente organizada, ele a ridicularizava na frente de todos. Se um relatório tivesse o menor erro, ele fazia questão de ler em voz alta para os outros funcionários, zombando de cada palavra. Amanda, porém, continuava se esforçando, acreditando que, com dedicação, poderia mudar aquela situação. Por trás daquele semblante calmo e profissional, Amanda escondia a angústia que sentia. As noites eram longas, cheias de ansiedade. Pensava em desistir várias vezes, mas algo dentro dela insistia em continuar. Talvez fosse o sonho de um dia ser reconhecida por seu trabalho duro. Ou talvez fosse o desejo de mostrar a Gustavo que ela não era tão fraca quanto ele acreditava. Todos os dias Amanda chegava ao trabalho com a esperança de que algo fosse diferente, que Gustavo a tratasse com o mínimo de respeito. Mas era sempre a mesma coisa. Assim que ele a via, seu rosto se contorcia em desprezo. O que você fez com esse relatório, Amanda? Parece que uma criança de 5 anos escreveu. Cada palavra de Gustavo era como uma facada. Mesmo que Amanda fizesse o possível para entregar o trabalho da melhor forma, nada nunca era bom o suficiente para ele. E o pior era que os outros colegas de trabalho, ao verem a situação, preferiam se manter em silêncio. Ninguém ousava confrontar Gustavo, com medo de também se tornar alvo de suas humilhações. O que Amanda não sabia era que, por trás de todo aquele desprezo, Gustavo escondia um grande medo. Ele sabia que Amanda era inteligente, dedicada e que, se tivesse as oportunidades certas, poderia superá-lo em todos os aspectos. Seu jeito agressivo era uma forma de tentar manter sua autoridade, de impedir que alguém percebesse suas próprias fraquezas. Apesar de toda a hostilidade no trabalho, Amanda tinha alguém que acreditava nela, sua melhor amiga, Carolina. As duas haviam se conhecido na universidade e Carolina sempre a apoiou, mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre que Amanda pensava em desistir, era Carolina quem a lembrava de seu valor. Não deixe esse homem te destruir, Amanda. Você tem um futuro brilhante pela frente, dizia Carolina, sempre que as duas se encontravam após o trabalho. Essas palavras eram como um alívio para Amanda, que sentia que, no escritório, estava completamente sozinha. Ela sabia que precisava continuar, não só por si mesma, mas também para provar a Carolina que ela estava certa, que ela era forte o suficiente para suportar qualquer coisa. Com o tempo, Amanda começou a traçar um plano. Ela sabia que não poderia continuar naquela posição para sempre. Precisava encontrar uma forma de escapar da influência de Gustavo e, ao mesmo tempo, dar o próximo passo em sua carreira. Mas como? Depois de meses de trabalho árduo, uma grande oportunidade surgiu. A empresa estava passando por uma fase de transição e havia rumores de que a diretoria estava em busca de novos líderes para alguns departamentos. Amanda sabia que essa era sua chance. No entanto, Gustavo, ao perceber que Amanda estava sendo considerada para uma promoção, redobrou suas críticas. Você quer liderar um departamento? Você não consegue nem liderar a si mesma, dizia ele em tom de deboche. As palavras de Gustavo eram cruéis, mas Amanda decidiu que não iria mais permitir que ele a abalasse. Ela se dedicou ainda mais, mostrando suas habilidades e fazendo conexões dentro da empresa. E, para surpresa de todos, especialmente de Gustavo, Amanda foi escolhida para liderar o departamento de marketing. Gustavo ficou furioso. Ele não conseguia aceitar que alguém que ele humilhava diariamente estivesse, agora, em uma posição de destaque. Mas Amanda sabia que isso era apenas o começo. Ela queria mais, muito mais. Agora, como chefe de departamento,
Amanda tinha mais responsabilidades e, com elas, mais poder. Mas Gustavo continuava a tentar sabotá-la a cada passo. Ele fazia de tudo para minar sua confiança, espalhando boatos, criticando suas decisões e até tentando influenciar os outros membros da equipe contra ela. Mas Amanda, agora, tinha uma nova perspectiva. Ela sabia que não precisava provar nada para Gustavo. Sabia do seu valor e estava determinada a usar essa nova posição para fazer mudanças significativas na empresa. Aos poucos, começou a implementar novas estratégias, trazendo resultados impressionantes. Enquanto Amanda crescia, Gustavo via seu próprio poder desmoronar. Ele percebia que os outros funcionários começavam a respeitá-la, e isso o deixava ainda mais amargo. Mas o que ele não sabia era que o destino ainda tinha uma grande surpresa reservada para ele. Com o passar do tempo, a empresa enfrentou uma grave crise financeira. As decisões erradas de Gustavo e sua incapacidade de liderar acabaram colocando a companhia em risco. A diretoria sabia que algo precisava ser feito, e rapidamente. Foi então que começaram a considerar uma mudança drástica na liderança. Para surpresa de todos, Amanda foi indicada para assumir a posição de diretora executiva da empresa. Ela, que havia sido humilhada e desprezada por Gustavo, agora estava prestes a se tornar sua chefe. Quando a notícia chegou ao escritório, Gustavo não conseguia acreditar. Como isso era possível? Como alguém que ele considerava tão inferior havia conseguido superá-lo de forma tão esmagadora? Amanda, por outro lado, estava calma. Sabia que aquela era a sua oportunidade de finalmente se vingar de tudo o que havia passado. Mas a verdade era que ela não queria vingança, queria justiça. Amanda assumiu a nova posição com confiança e determinação. Ela sabia que a empresa precisava de uma nova visão, de alguém que fosse capaz de tomar decisões ousadas e reverter o quadro caótico em que se encontrava. Durante as primeiras semanas, dedicou-se inteiramente a estudar os problemas da empresa e traçar estratégias para resolvê-los. Enquanto isso, Gustavo continuava em seu cargo, mas sua influência havia diminuído drasticamente. Todos na empresa agora olhavam para Amanda como a verdadeira líder, e Gustavo se tornara apenas uma sombra do que era antes. Ele tentava de todas as formas encontrar falhas no trabalho de Amanda, mas cada tentativa era em vão. Amanda não só conseguia melhorar os resultados da empresa, como também implementava mudanças que beneficiavam os funcionários, algo que Gustavo nunca havia se preocupado em fazer. O ambiente de trabalho, antes hostil e opressor, começou a se transformar em um lugar mais acolhedor e produtivo. A tensão entre Amanda e Gustavo era palpável. Todos sabiam que, cedo ou tarde, haveria um confronto direto entre os dois. E esse momento chegou quando Gustavo foi chamado para uma reunião com Amanda e a diretoria. Ele sabia que seu futuro na empresa estava em jogo, mas acreditava que poderia manipular a situação a seu favor, como sempre fizera. No entanto, ao entrar na sala de reuniões, percebeu que algo havia mudado. Amanda estava no comando e ele não tinha mais o controle da narrativa. Ela expôs de forma clara e objetiva todos os erros que Gustavo havia cometido ao longo dos anos, desde a má gestão de recursos até o tratamento abusivo com os funcionários. Gustavo, sem argumentos para se defender, tentou reverter a situação atacando pessoalmente Amanda. "Você só chegou aqui por sorte", gritou ele, tentando desmerecer todo o trabalho que ela havia feito. Mas Amanda, agora em uma posição de poder, não se deixou abalar. Calmamente respondeu: "Sorte é o que acontece quando você se prepara e se dedica. Você deveria tentar." A reunião terminou com uma decisão unânime. Gustavo seria removido de seu cargo. Ele, que por anos havia humilhado e oprimido Amanda, agora estava sendo demitido por alguém que ele considerava insignificante. A ironia da situação era evidente.
E muitos dos funcionários que haviam sofrido nas mãos de Gustavo não conseguiam esconder a satisfação. Para Gustavo, aquilo era um golpe devastador. Ele sempre acreditou que estava acima de todos, intocável. Mas agora, vendo Amanda no lugar que ele julgava ser seu por direito, percebeu que seu reinado de terror havia chegado ao fim. Desolado, ele saiu da sala de reuniões, sabendo que nunca mais voltaria. Enquanto isso, Amanda continuava seu trabalho, focada em transformar a empresa e garantir que o ambiente fosse justo e respeitoso para todos. Para ela, aquilo não era apenas uma vitória pessoal, mas um triunfo para todos os funcionários que haviam sofrido com o comportamento abusivo de Gustavo. Com Gustavo fora da empresa, o clima no escritório mudou completamente. Os funcionários que antes viviam sob constante medo e tensão, agora sentiam uma sensação de alívio. Pela primeira vez em anos, eles podiam trabalhar sem o peso das críticas e humilhações de Gustavo. Muitos deles começaram a demonstrar seu apoio a Amanda, reconhecendo o quanto ela havia lutado para chegar até ali. Amanda, por sua vez, nunca buscou o reconhecimento ou a adulação dos colegas. Ela sabia que seu papel como líder era fazer o melhor para a empresa e para as pessoas que trabalhavam ali. Mas era impossível não sentir uma certa satisfação ao ver que, finalmente, as coisas estavam caminhando na direção certa. Os projetos que ela havia iniciado começaram a dar frutos rapidamente, e os resultados positivos não demoraram a aparecer. Amanda era, sem dúvida, a líder que a empresa precisava, e todos agora sabiam disso. O sucesso de Amanda foi rápido e impressionante. Sob sua liderança, a empresa não só conseguiu se reerguer, mas também passou a crescer de maneira exponencial. Os clientes que antes estavam insatisfeitos com o serviço oferecido voltaram a confiar na empresa e novos contratos começaram a ser fechados. Mas para Amanda, a verdadeira vitória não estava apenas nos números ou no crescimento financeiro da empresa. O que mais a satisfazia era saber que havia transformado o ambiente de trabalho em um lugar onde as pessoas se sentiam valorizadas e respeitadas. Ela sabia, mais do que ninguém, o quanto era importante trabalhar em um local onde o respeito mútuo fosse a base de tudo. E, apesar de tudo o que havia passado, Amanda não guardava rancor de Gustavo. Para ela, o que realmente importava era ter superado os desafios e se tornado uma líder melhor, sem precisar se rebaixar ao nível daqueles que tentaram destruí-la. Meses depois, quando as coisas na empresa estavam completamente estabilizadas, Amanda teve um reencontro inesperado com Gustavo. Ela o encontrou em um evento de networking do setor e ele parecia ser uma sombra do homem arrogante que havia sido. Sem o poder e a posição que tanto prezava, Gustavo parecia perdido, tentando, sem sucesso, se reintegrar ao mercado. Ele se aproximou de Amanda de forma hesitante. "Amanda, eu queria me desculpar", disse ele, com a voz embargada. "Eu fui um péssimo chefe e não soube reconhecer o seu talento. Você merecia muito mais respeito do que eu te dei." Amanda ouviu suas palavras em silêncio. Ela sabia que aquilo não apagava tudo o que havia acontecido, mas sentiu que, de certa forma, aquela desculpa era um fechamento para um ciclo doloroso. "Obrigada, Gustavo. Espero que você tenha aprendido algo com tudo isso", respondeu ela com calma. Com o passar dos anos, Amanda continuou a liderar a empresa com sabedoria e empatia. Sob sua gestão, a empresa cresceu exponencialmente, se tornando uma referência no setor. Ela se tornou um exemplo para outros líderes, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela forma como tratava seus funcionários com respeito e dignidade. Os funcionários antigos, que haviam sofrido sob o comando de Gustavo, agora prosperavam em suas carreiras. Muitos deles foram promovidos e reconhecidos por seu talento e dedicação, algo que jamais aconteceria se Gustavo ainda estivesse no comando.
Amanda acreditava que uma empresa forte era construída com base em pessoas felizes e motivadas, e isso refletia nos resultados. A história de Amanda começou a se espalhar pela indústria. Artigos foram escritos sobre sua liderança transformadora e como ela conseguiu salvar uma empresa que estava à beira do colapso. Ela foi convidada para palestras, recebeu prêmios e se tornou uma inspiração para mulheres que buscavam posições de liderança em setores dominados por homens. Enquanto Amanda prosperava, Gustavo enfrentava o oposto. Sua reputação no setor estava manchada. Após sua saída da empresa, ele tentou buscar emprego em outras companhias, mas ninguém queria contratar alguém com seu histórico de comportamento tóxico. Ele acabou assumindo cargos menores, bem abaixo do que estava acostumado. A cada dia que passava, Gustavo se afundava mais em frustração e arrependimento. Ele começou a perceber que, se tivesse tratado as pessoas com mais respeito e consideração, sua situação poderia ser diferente. A arrogância que outrora o definia agora havia desaparecido, substituída por um profundo senso de fracasso. Mas, mesmo em meio a essa fase sombria, Gustavo não conseguia deixar de admirar o que Amanda havia conquistado. Ela era a prova viva de que o talento e a dedicação superam qualquer obstáculo, mesmo quando se está cercado por pessoas que tentam nos derrubar. Anos depois, Amanda recebeu uma surpresa inesperada. Ela foi informada de que alguém havia deixado um envelope na recepção da empresa endereçado a ela. Curiosa, Amanda abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. Ao ver o nome no final da carta, ficou surpresa. Era de Gustavo. Na carta, Gustavo falava sobre seu arrependimento profundo. Ele admitiu que seus erros haviam destruído não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. Ele havia se distanciado de sua família e amigos, e agora estava sozinho, lutando para sobreviver. Na carta, Gustavo também agradecia a Amanda por ter lhe mostrado, mesmo sem saber, o que era verdadeira liderança. Amanda leu a carta com um misto de tristeza e compaixão. Embora Gustavo tivesse feito muito mal a ela, a carta mostrava que ele havia finalmente compreendido o quanto suas ações haviam afetado os outros e a si mesmo. Após ler a carta de Gustavo, Amanda se viu em um dilema. Deveria perdoá-lo completamente e talvez até estender a mão para ajudá-lo? Ou deveria simplesmente deixar o passado para trás e seguir em frente sem olhar para trás? Ela passou dias refletindo sobre a situação. A jornada de superação que ela havia vivido a ensinara a importância do perdão e da empatia, mas também a importância de proteger seu próprio bem-estar. Amanda sabia que Gustavo estava colhendo as consequências de seus atos, mas ainda assim, ela se sentia tocada por seu arrependimento genuíno. Finalmente, Amanda tomou uma decisão. Ela não voltaria a ter contato direto com Gustavo, mas o perdoaria em seu coração. Ela sabia que o perdão era mais para sua própria paz de espírito do que para ele. Amanda escolheu liberar qualquer resquício de ressentimento que ainda pudesse existir e continuar sua vida focada em seu próprio crescimento e nas pessoas ao seu redor. Com o perdão concedido em seu coração, Amanda sentiu como se tivesse encerrado um ciclo importante em sua vida. Ela estava pronta para começar um novo capítulo, livre de qualquer peso emocional que o passado pudesse ter deixado. Sua carreira continuava em ascensão e sua vida pessoal também florescia. Amanda, que antes se dedicava exclusivamente ao trabalho, agora começou a encontrar equilíbrio em sua vida. Ela passou a dedicar mais tempo à sua família e amigos, algo que muitas vezes havia negligenciado em sua jornada para o sucesso. Ela sabia que, no final das contas, o sucesso verdadeiro era medido não apenas pelas conquistas profissionais, mas pelas conexões significativas que construímos ao longo da vida. E assim, Amanda seguiu em frente, sempre lembrando das lições que aprendeu ao longo de sua trajetória.
Ela havia enfrentado desafios imensos, lidado com pessoas que tentaram impedi-la de crescer, mas no final, sua força interior e determinação a levaram ao topo. Seção 18. A volta por cima. Gustavo, por outro lado, continuava sua batalha pessoal. Após enviar a carta para Amanda, ele começou a tentar reconstruir sua vida de forma diferente. Ele entendeu que nunca conseguiria o sucesso que tanto desejava se continuasse sendo a pessoa que era no passado. Então, aos poucos, começou a trabalhar em sua própria transformação. Gustavo se inscreveu em programas de desenvolvimento pessoal e começou a aprender sobre liderança de verdade, aquela que inspira e motiva ao invés de oprimir. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo. Embora nunca mais tivesse contato direto com Amanda, ele carregava consigo o exemplo que ela havia dado. Gustavo sabia que não poderia voltar no tempo, mas estava determinado a se tornar uma pessoa melhor no presente e no futuro. Com o tempo, Gustavo começou a dar pequenos passos para reconstruir sua vida. Ele conseguiu um emprego simples, longe do mundo corporativo que antes dominava. Trabalhando em uma pequena empresa local, ele começou a entender o valor da humildade e do trabalho em equipe, algo que nunca havia realmente apreciado. Cada dia era uma lição de paciência e autodescoberta. Ele também começou a frequentar grupos de apoio para homens que, como ele, haviam se perdido na busca pelo poder e status, esquecendo-se do que realmente importava. Essas reuniões o ajudavam a refletir sobre suas escolhas passadas e a traçar um novo caminho para o futuro. Enquanto Gustavo reconstruía sua vida pessoal e profissional, ele pensava frequentemente em Amanda. Embora soubesse que o perdão dela havia sido silencioso, sentia que aquela carta havia sido um ponto de virada para ele. Era como se, ao admitir seus erros, ele tivesse finalmente encontrado uma maneira de recomeçar. Enquanto Gustavo recomeçava, Amanda continuava focada em seus próprios projetos. A empresa que ela havia transformado continuava a crescer, e ela, agora mais madura e sábia, sentia-se realizada com as conquistas tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Amanda começou a investir em programas de mentoria, ajudando jovens profissionais, especialmente mulheres, a se destacarem em suas respectivas áreas. Sua história de superação, de uma funcionária humilhada à dona da empresa, era frequentemente usada como inspiração para aqueles que estavam começando suas carreiras. Ela também começou a dar palestras, onde compartilhava suas experiências e incentivava outros a não desistirem, mesmo quando tudo parecia estar contra eles. Para Amanda, compartilhar sua jornada era uma forma de retribuir ao mundo tudo o que havia aprendido. Com os anos passando, Gustavo começou a se adaptar à sua nova realidade. Embora não estivesse mais no topo como antes, ele encontrou um certo contentamento em seu trabalho e nas novas amizades que havia construído. As lições que aprendeu o transformaram de dentro para fora. Ele era agora um homem mais humilde, mais compassivo e muito mais grato pelas coisas simples da vida. O poder e o prestígio que outrora buscava com tanto fervor já não tinham mais a mesma importância. Mas, mesmo com essa nova perspectiva, Gustavo sentia que havia algo em sua vida que ainda não estava resolvido. Ele pensava frequentemente em como sua trajetória poderia ter sido diferente se ele tivesse tratado as pessoas de maneira diferente, especialmente Amanda. Esse pensamento o assombrava de tempos em tempos. Certo dia, Gustavo estava caminhando pela cidade quando avistou uma figura familiar saindo de um café. Era Amanda. Ela estava acompanhada de colegas de trabalho e parecia feliz e realizada. Gustavo sentiu uma onda de emoções ao vê-la novamente após tantos anos. Ele não sabia se deveria se aproximar ou se seria melhor deixar o passado onde estava.
Parte dele queria agradecer a ela pessoalmente por ser o exemplo que o inspirou a mudar, mas ele também temia que sua presença pudesse trazer lembranças desagradáveis. Por fim, Gustavo decidiu que aquele não era o momento. Ele observou Amanda se afastar, sabendo que o simples fato de tê-la visto o motivava a continuar em seu caminho de redenção. Os anos continuaram a passar, e Gustavo seguiu seu caminho de autodescoberta. Ele nunca conseguiu reconstruir sua carreira como antes, mas encontrou paz em uma vida simples. A cada dia, ele tentava fazer o bem e ser uma pessoa melhor do que havia sido no passado. Gustavo sabia que sua transformação não apagava os erros do passado, mas ele estava determinado a criar um futuro melhor para si mesmo. Ele continuou frequentando seus grupos de apoio e ajudando outros que, como ele, haviam caído no abismo da arrogância e do orgulho.